Oi, gente! Olha eu aqui de novo. Primeiramente, não reparem a minha roupa. Até o lugar, né? Que eu tô gravando o vídeo. Quem assistiu o vídeo anterior, se reparar, eu estou com a mesma roupa, estou no mesmo lugar. Mas é porque eu tô gravando no mesmo dia, gente. Eu já gravei o vídeo do enxoval, que foi o vídeo anterior, né? Já gravei o vídeo do enxoval hoje. Inclusive já tá anoiteceu. E eu vim gravar pra vocês. Como vocês já viram no título, o vídeo, o primeiro diário, né? O primeiro diário da minha gestação, diário do primeiro trimestre, né? Bom, eu tô com um caderninho aqui que eu anotei tudo, o que aconteceu nesses dias, e eu vou compartilhar tudo isso com vocês. No final, teremos então a revelação do sexo do bebê, que faz todo sentido eu revelar aqui junto, e porque vai, né, no final de tudo, é um encaixe perfeito. E juntamente com a revelação do sexo, eu já vou revelar o nome do nosso bebê, tá? Bom, então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, gente, vou voltar um pouquinho no tempo e falar como tudo isso começou, né? Eu tomei remédio desde que eu me casei. A gente sempre quis ter bebê. Completei 5 anos de casamento em fevereiro. A gente sempre quis ter um bebezinho. Mas por conta que a gente sempre quis construir primeiro, ter a casa primeiro, a gente, né, foi esperando. Quem acompanha o nosso canal, se você é novo por aqui, volta um pouquinho os vídeos que a gente tem aí os tours da obra e você vai poder acompanhar um pouco. Então a gente tem a construção e a ideia sempre foi terminar a casa primeiro. Porém, em setembro do ano passado, eu terminei de tomar a última cartela de remédio que eu tinha em casa e eu senti no meu coração que não era para eu comprar mais. E eu não tomei. Desde então, eu não tomei remédio mais. Eu senti de não tomar e depois de uns dias eu conversei com meu esposo. Na verdade, foi em outubro a gente conversou. Eu conversei com ele, falei o que eu tava sentindo, né? Que eu tava sentindo de tentar mesmo deixar, entregar nas mãos de Deus pra esse bebezinho vir. Se Deus quisesse que viesse, ok. Se Deus não quisesse, ok também. A gente já terminou na casa e tava na mão dele. E o meu esposo super concordou. Inicialmente ele falou, vamos terminar a casa, mas ele sempre quis, eu conversei com ele, falei o que eu havia pensado, e ele falou, não, vamos deixar na mão de Deus e Deus sabe todas as coisas. Então que a gente decidiu ser papais, né, em outubro. Gente, tive que trocar de tela, porque o meu celular tá bugado. Tá acabando a memória, eu não consegui passar essas coisas pro celular, enfim. Eu comentei que a gente decidiu ser papais em outubro. Então a gente tentou a gravidez em outubro, novembro e dezembro. Em outubro mais, com uma coisa assim, nossa, totalmente esperançosa. Mas em outubro a gente imaginou que não viria por questão, né, tinha acabado de parar de tomar remédio, enfim. Por isso que não tem nada a ver, né, mas enfim, a gente pensou assim. Em novembro a gente não tentou bem, assim, em dezembro eu meio que evitei porque eu iria na médica. E agora que a gente vai para a parte aí das minhas anotações, tá? Bom, em dezembro, então, eu fiz uma consulta normal, uma consulta de rotina nessa médica. Era a primeira vez que eu tava indo nela. E na consulta ela perguntou pra mim se eu estava tomando remédio. Eu disse que não. E ela perguntou se eu tava pretendendo engravidar e eu falei que sim. Depois disso, aí o que ela me passou nessa consulta? Lá eu fiz o preventivo e deu tudo bem, graças a Deus, resultado preventivo. E ela me passou. Ela falou: já que você tá pretendendo engravidar, então você toma. Me passou o DOS 3000 e o Endofolin. Esses dois que ela passou. E ela me pediu para eu atualizar as minhas vacinas. Ela me pediu para
fazer vários exames, entre eles exame de urina, tipo sanguíneo, exames de hormônios, de vitaminas, de glicemia, enfim, uma bateria de exame que eles pedem. Então, assim, essa consulta, na minha intenção, foi realmente uma consulta preparatória, já me preparando para engravidar e exatamente para isso, para que os médicos me passassem tudo adiantado o que eu iria precisar fazer, tá? Como eu falei, eu fui lá em dia 18 de dezembro e eu tive um retorno com ela em janeiro. Em janeiro eu levei esses exames, atualizei minhas vacinas, fiz tudo conforme ela falou. Esqueci de comentar uma coisa. Só que teve um porém em dezembro. Ela falou para mim que eu não engravidasse por conta da situação que a gente está vivendo, que eu não vou falar o nome por questão do YouTube, né? Por conta da situação que a gente está vivendo. E ela comentou de esperar sair a questão da vacinação, né? E ela falou assim: espera pelo menos uns 2 meses. Tá. Aí eu já fui nela realmente para ela me orientar, né? E eu segui exatamente o que ela falou. Em janeiro eu não tentei engravidar. E em janeiro mesmo eu encontrei ela de volta. Levei os exames que ela me pediu no retorno e ela disse que estava tudo bem. Nesse meio de tempo, a vacinação começou a ser liberada e ela falou assim para mim: pode tentar. Se você tá liberado para você tentar. Eu até me admirei, porque eu contei de fevereiro em diante, tá? Então, esse foi o início aí dessa situação. Em março, aí a gente tentou mesmo, assim, que eu conto que a gente tentou foi em fevereiro. A gente tentou e não teve sucesso, tá? Então, assim, o que que estava acontecendo nos últimos meses? Quando descia minha menstruação, no mês de janeiro, ela desceu, desceu assim uma borrinha escura, daí pulou um dia sem descer nada, e daí no segundo dia, vamos dizer assim, terceiro dia, né? Vamos pôr primeiro uma borrinha, no segundo pulou, no terceiro realmente desceu a menstruação, um fluxo grande. Em fevereiro aconteceu a mesma coisa. No primeiro dia desceu a borrinha, não pulou no segundo dia, no segundo já, buf, desceu o fluxo grande. E em março aconteceu a mesma coisa, desceu a borrinha e não desceu. E eu esperei um dia, esperei 2 dias e nada. E daí eu comecei a ficar um pouco ansiosa, inclusive na madrugada do dia 8 para o dia 9 de março, eu acordei de madrugada, perdi o sono, tudo que eu tava ansiosa. Não falei nada pro meu marido, claro, mas eu falei, já que eu tô tão ansiosa, eu falei, eu vou fazer um exame hoje. Comprei um testinho de farmácia dia 9 e fiz. E eu tinha certeza, por conta que já tinha descido a borrinha, eu achava que ia dar negativo. E deu positivo. Então, no dia 9 eu fiz o teste de farmácia, dia 10 eu fiz o beta, confirmei. Então, foi dessa forma que tudo aconteceu, né? Que eu descobri, então, a gestação. Aí, depois disso, eu não fui naquela médica que eu havia ido. Na verdade, eu até cheguei a ligar lá, mas ela não estava pegando pré-natal, porém, eu já não estava sentindo. Eu cheguei a ligar, me informar tudo, mas eu não estava sentindo de fazer o pré-natal com ela. Eu não queria ela para uma gestação. Gostei muito da médica, porém, não sei, coração é coração, né? Eu não senti de seguir uma gestação com o acompanhamento dela. Tá, bom. Aí, quando eu descobri, eu já tava com 3 para 4 semanas, tá? Bom, nessa semana das 4 semanas, eu comecei a anotar aqui o que que eu senti. O que que eu posso dizer até hoje? Que eu quase não senti nada. Eu sou muito abençoada, sou muito grata a Deus, porque eu sei que muita gente sofre bastante no início, né? Mas eu posso dizer que eu não senti praticamente nada. Mas tem uma coisinha ou outra que a gente percebe. Na quarta semana eu senti algumas fisgadinhas, eu anotei aqui fisgadas e pequenas cólicas. Foi algumas fisgadinhas, realmente, cólicas, só que eu sofro com gases também.
Então é uma coisa assim que pra mim ficou parecido com gases, mas o que eu estranhava eram umas cigarrinhas diferentes. Mas enfim, mas foi isso que eu senti. Na quinta e na sexta semana, eu tive bastante gases, assim, mais do que é o normal pra mim, porque eu tenho bem fraquinho, é pouco, e raramente dá forte. E naquela semana deu assim, forte, mas nada que eu tomasse remédio. Forte porque o que eu tenho não é forte, é um forte médio, vamos dizer assim. Então, forte comparado ao que eu tenho. Mas a um dor realmente forte eu não tenho, nunca sofro. Então, geralmente eu tenho, dói um pouquinho já passa. Então, eu não cheguei nem a tomar remédio, nada. Só que ficou uma coisa assim, mais tempo, assim, todo dia doía mais. E geralmente o meu comum antes da gestação era doía um pouquinho e passava, doía um pouquinho e passava. Só que nesses dias também eu tava tomando muito suco de laranja, então talvez um pouco influenciou, né? Mas enfim, o que eu senti foi bastante gases e eu senti um pouquinho de sono também. Tudo assim, em doses muito mínimas, mas eu senti diferença, tá? Ah, então, isso foi com 5 e 6 semanas. Eu não sei que dia que vai dar, mas enfim, no dia 25 de março, eu tive a minha primeira consulta pré-natal com essa médica que daí eu escolhi ir, tá? Depois que eu fui na outra e confirmei que ela não estava pegando pré-natal, e eu, como eu falei, eu já não estava sentindo de pegar ela mesmo, eu fui atrás de outra médica e ela estava pegando e era com quem eu realmente queria, então graças a Deus deu tudo certo. Bom, antes de eu ir nessa consulta pré-natal, eu tenho convênio de saúde do serviço do meu esposo, mas a gente tem que fazer o pré-natal no SUS também, né? Então eu faço os dois pré-natais. Recentemente eu tive informação até que o pré-natal do SUS é obrigatório agora. Então, enfim, a gente tem que fazer, né? Mas também é bom, falaram que é bom porque se a gente tiver alguma emergência, a gente tá tudo certinho, né? Tá. Antes de eu ir nessa primeira consulta no particular, né, com a minha médica, eu tive uma consulta no SUS. E ali eles pediram alguns exames, eu fiz os exames, saiu o resultado, e daí que eu fui na médica. Nesse meio de tempo foi tudo muito rápido. Eu comentei com a agente da minha saúde, a agente de saúde aqui da minha rua. Num dia, ela já marcou no outro, e eu fui, fiz o exame no outro, e saiu o resultado. E até o dia, na verdade, o dia que eu fui lá, foi o dia que saiu o resultado dos exames, eu acho. Só voltando um pouquinho, que eu comentei que a outra médica pediu um monte de exames é, iniciais, né? E deu tudo bem, tá, gente? Tava tudo bem, graças a Deus. Aí eu fui na consulta do pré-natal com a minha médica, tá? Então, dia 25/3. Eu estava com 6 semanas mais um. Segundo o aplicativo, bateu bem certinho a data, foi bem certinho. Na verdade, é um dia de diferença. Mas é por isso que eu tenho noção de que eu tava com 3 para 4 semanas no início. Porque eu coloquei pelo aplicativo e as datas realmente bateram ali, ficaram bem próximos, com um dia realmente só de diferença. Então, nesse dia, ela olhou todos os meus exames que eu já tinha levado, porque do SUS tinha saído, eu levei. Ela pediu alguns que ela pedia mais, olhou preventivo, todos os exames anteriores que eu tinha feito e tal. Só deu realmente uma alteraçãozinha de. Então, gente, aí ela perguntou pra mim se eu já havia feito algum ultrassom. E eu falei que não. Ela falou, então vamos fazer pra confirmar, né, a gravidez. E foi quando ela fez, eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês. É, já tinha o saco gestacional e já tinha o pontinho, já tinha o coração batendo. Ai, foi muito lindo, gente. E o bebezinho tava super forte. Nesse dia ele estava com 119 batimentos por minuto, tá?
E tava super bem, tá? Era um grãozinho de arroz, mas graças a Deus tava tudo bem. Bom, isso aconteceu, como eu falei, dia 25. Dia 26, eu perdi um tio, é um tio muito próximo. Ele já estava internado, a gente já estava assim, se preparando psicologicamente, tudo, mas mesmo assim foi difícil. Eu me segurei bastante para não sofrer tanto com aquela perda, para poupar realmente o bebezinho, meu bebezinho. Não fui para minha cidade natal, né, que é do lado, não fui no cortejo dele, realmente, na despedida dele. Queria muito estar lá, mas eu não fui. E foi graças a Deus assim que eu não fui, porque eu tenho certeza que estar lá seria muito mais difícil. E eu iria sofrer muito mais e talvez poderia ter até acontecido alguma coisa pior. Enfim, isso foi dia 26, como eu falei, no sábado, se eu não me engano, foi na sexta. Isso foi no sábado. Quando foi no dia 29, eu fui no banheiro cedo e saiu um minúsculo, assim, milímetros, é, de um pequeno coágulo de sangue quando eu fui me enxugar, saiu no papel. E até então eu achei muito mínimo tal, daí voltei na verdade saiu um pouquinho a primeira vez que eu me enxuguei, saiu uma sujeirinha assim, leve no papel, nem liguei. Mas aí fiquei pensativa, eu sabia que eu tinha passado nervo, fui lá, me limpei de volta e saiu esse coágulo. E tá, aí mantive repouso esse dia, fiquei mais tranquila, não era nada tão grave e tal. Comuniquei a médica, tudo certinho, ela mandou ficar calminha, tudo certo, ficar observando. No dia 30, quando eu levantei, fui no banheiro cedo, eu tive um sangramento pequeno, mas perto daquele coágulo era grande. Aí eu conversei com a médica e pedi para ela consultar. Foi 5 dias depois que eu tinha ido lá, eu voltei. Graças a Deus não tinha nada, gente. O bebezinho tava super bem. Foi realmente só o nervoso que eu passei pela morte do meu tio. Tudo, ela olhou placenta, olhou tudo, tava tudo bem, graças a Deus. Nesse dia, que como eu falei, foi 5 dias depois, ele já tava com 142 batimentos por minuto. O coraçãozinho tava bem mais forte. Mas com a graça de Deus, não aconteceu nada e foi realmente só um susto pra gente. Bom, eu esqueci de comentar. Na primeira consulta, eu comentei com ela que eu já estava tomando o DOS e o Endofolim, e ela disse que eu poderia manter eles tranquilamente, tá? No dia que eu fui, por questão do sangramento, ela me passou o Ultrogestan. Eu tomei 28 unidades e também ela falou que não precisava. Bom, então do dia 30 do 3, na verdade do dia 25, que seria a data da consulta, né? Até o dia 27 de abril, que eu já deixei a outra consulta marcada, o que que eu tive? Como eu falei, eu não tive quase nada. Eu posso dizer que eu tive pequenos enjoos, mas eu nem considero que era enjoo. Às vezes eu comia alguma coisa e eu falava, pesou bem. Mas era tudo tão mínimo, passava tão rápido que eu acho que agora de de abril, começo de março, não, acho que é abril mesmo. Eu tive um dia que eu comi e eu comi uma pipoca doce à noite. E acho que por causa do açúcar, eu comi bastante. Eu gosto, quando eu como pipoca, eu gosto de comer bastante. E eu comi bastante pipoca e ela pesou e não ficou muito boa. Pesou no meu estômago, eu falei, não tá muito legal. E daí nesse dia eu senti assim um enjoo um pouquinho mais forte. Mas, e na hora eu tomei um copo de água gelado, chupei um pouquinho. Meu marido tava chupando laranja, eu chupei um pedacinho da laranja dele, que tava bem azeda. E, assim, saiu na hora. Foi questão assim, não ficou 5 minutos, sabe? Então foi o máximo que eu tive. Mas na maioria das vezes eu não tive quase nada. Eu considero que eu nem tive enjoo. Como eu falei, eu tinha os relances de querer dar um enjoo, mas não chegava a dar, tá? Bom, no dia 27 de abril, eu tive uma nova consulta pré-natal.
que eu fiz nessa consulta? Levei para ela os exames extras que ela tinha pedido a mais e levei também a questão o resultado do exame de infecção de urina, porque ela me pediu para tomar o remédio e depois de uns dias ir lá e refazer o exame da urina. Então eu levei, também já tinha resolvido a infecção, não tinha mais nada. E os outros exames também que ela pediu, tava tudo bem, tá? Nesse dia ela ouviu o coraçãozinho do bebê e ela disse que nesse dia eu nem fiz ultrassom, nada, foi só. Ela ouviu na barriga mesmo, eu tava com 11 semanas e, e ele tava com 168 batimentos por minuto, tá? Bom, depois disso, o que aconteceu? Dia 11, depois do dia 28, dia 11 de maio, eu tive a morfológica, né, do primeiro trimestre. Bom, nessa morfológica, a gente estava bem ansioso para saber o que era. A gente estava assim, a gente vai ver, tem os ossinhos e tal. A gente estava bem acreditando assim que a gente realmente iria conseguir ver o que era, sabe? Então, só que a gente chegou lá, a gente não conseguiu ver. I never made it, but I know what it takes.